Vamos iniciar a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos quadriláteros. Questão 1. Marque a alternativa que representa a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Questão 2, leia, reflita e responda. O tatu bola subiu sua toca no ponto A e foi em frente até o ponto B. Girou para a esquerda 130 graus e andou em frente até o ponto C. Tubil girou novamente para a esquerda 95 graus e foi em frente até o ponto D. Girou 120 graus para a esquerda e andou até voltar à sua toca. Observe o esquema e determine o valor do ângulo A. Vamos descobrir o ângulo interno B, C e D, uma vez que eu tenho em cada um desses vértices o ângulo externo. E o ângulo externo mais o ângulo interno são suplementares. Então, o ângulo B é 180 menos 130, que é o ângulo externo. O ângulo B mede 50 graus. O ângulo C, 180 menos 95. O ângulo C mede 85 graus. O ângulo D, 180 menos 120. 180 menos 120, 60 graus. Então, eu tenho agora 3 ângulos internos e tenho o quarto ângulo que mede x. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, x mais 50 mais 85 mais 60 é igual a 360. 50 mais 85, 135. Mais 60, 195 graus. 195 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 360 menos 195, 165 graus. Resposta correta, alternativa A. Questão 3. As diagonais de um retângulo formam entre si um ângulo de 110 graus. Calcule os ângulos que cada uma delas forma com os lados. Observando os vértices A, B e M, eles formam um triângulo. As duas diagonais do retângulo dividem o retângulo em 4 triângulos, onde os ângulos da base são iguais. Então, eu tenho 2 ângulos que medem Y e um que mede 110 no triângulo ABM. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Y mais Y, 2Y. 110 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 110, 70 graus. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 70 divididos por 2, 35 graus. Encontramos o valor de y. Se cada ângulo interno de um retângulo é 90 graus, então x mais y são complementares. Eles somam 90 graus. Se o y mede 35, 35 está somando. Ele passa para o segundo membro subtraindo. 90 menos 35, 55 graus. Resposta correta, alternativa C. O x mede 55 e o y 35 graus. Questão 4. Se ABCD é um paralelogramo, qual é a medida do ângulo A? Nós temos A mais 70 graus e 2A, que são vértices opostos do paralelogramo. Vértices opostos de um paralelogramo têm a mesma medida. Então, 2A é igual a A mais 70 graus. O A está subtraindo, ele passa para o primeiro membro somando. 2A menos A, A. A é igual a 70 graus. Resposta correta, alternativa D. Questão 5.
Sobre as afirmações a seguir, assinale apenas a alternativa correta. Todo quadrilátero é paralelogramo? Falso. Só é paralelogramo o quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Todo retângulo é também quadrado. Falso. O retângulo ele tem dois pares de lados paralelos de mesma medida. O quadrado ele tem que ter os quatro lados de mesma medida. Então, o quadrado ele é classificado como retângulo. Mas o retângulo só será classificado como quadrado se os lados tiverem a mesma medida. Todo losango é também quadrado. Falso. O losango ele tem os quatro lados de mesma medida. O quadrado também. Qual é a diferença? No quadrado, os quatro ângulos internos são retos. O losango ele tem dois ângulos opostos, dois pares de ângulos opostos de mesma medida. Então, todo quadrado é considerado losango, mas nem todo losango é quadrado. O losango só será quadrado se os quatro ângulos internos forem retos. E o losango ele pode ter dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Sendo assim, ele não é considerado um quadrado. Todo quadrado é também um paralelogramo. Verdade. Todo quadrado tem dois pares de lados paralelos. Letra E. Nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Falso. Paralelogramo é todo quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. E esses lados eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Questão 5. Dois amigos compraram um sítio na forma de um losango, com o lado medindo 500 metros. Dividiram o sítio na direção das diagonais, uma medindo 600 metros e a outra 800 metros. Dessa forma, o sítio ficou dividido em 4 partes iguais. Quantos metros de arame farpado são necessários para cercar uma dessas partes desse terreno com 3 fios de arame? Então, as diagonais se cruzam formando ângulos de 90 graus. E se eu tenho um losango, elas se dividem ao meio. Então, a diagonal menor de 600 metros será dividida em 2 partes de 300 metros cada um. E a maior de 800 será dividida em 2 partes de 400 metros cada uma. Para cercar um desses terrenos, eu tenho que calcular o seu perímetro. 500 mais 400, 900. 900 mais 300, 1.200. Se a cerca terá 3 fios, 1.200 vezes 3, 3.600 metros. Serão gastos de arame para cercar todo esse terreno. Resposta correta, alternativa C. Questão 6. No paralelogramo abaixo, determine a medida do menor de seus ângulos. Como ângulos opostos têm a mesma medida, então eu posso encontrar a medida de x, dizendo que 9x mais 16 graus é igual a 7x mais 40, pois eles são ângulos opostos deste paralelogramo. 7x está somando, ele passa para o primeiro membro subtraindo. 16 está somando, passa para o segundo membro subtraindo. 9x menos 7x, 2x. 40 menos 16, 24. O 2 está multiplicando. Ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 24 divididos por 2, 12 graus. Encontramos o valor de x. Vamos agora encontrar o valor de y. Os dois ângulos desconhecidos e agudos do trapézio, os quais nós estamos procurando o seu valor, pois eles são os menores ângulos, nós vamos chamar de y. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. 9x mais 7x é igual a 16x. 16 mais 40,
56. Y mais Y, 2Y. Se o x mede 12 graus, então nós vamos ter 16 vezes 12, 192, mais 56, 248 graus. 248 está somando. Ele passa para o segundo membro subtraindo. 360 menos 248 é igual a 112. O 2 está multiplicando. Ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 112 divididos por 2, 56 graus. Então, o menor ângulo desse paralelogramo mede 56 graus. Questão 7. Sobre retângulos quadrados e losangos, assinale a alternativa correta. Letra A. Todo retângulo é também um quadrado. Falso. O quadrado é um caso especial de retângulo, cujos lados são iguais. Os quadrados são figuras geométricas planas, poligonais e que possuem os 4 lados congruentes. Falso. Os quadrados também possuem todos os ângulos internos retos. Letra C. Os losangos são figuras geométricas planas, poligonais e que possuem os 4 lados congruentes. Verdade. Os losangos são figuras geométricas planas, poligonais e que possuem os 4 lados congruentes e as medidas dos 4 ângulos iguais. Falso. As medidas dos 4 ângulos do losango, elas não são iguais. Elas só serão iguais se esse losango puder ser classificado como um quadrado, porque o losango também ele pode ter 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, sendo esses ângulos opostos. Letra D. Os retângulos são paralelogramos cujas diagonais são perpendiculares. Falso. As diagonais dos retângulos são perpendiculares apenas no caso dos quadrados. E assim nós encerramos a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.